Quem entrou? Alguém aí? É o Mr. M? Boa noite. Boa noite, Alexandre. Fala, Mr. M. Boa noite a todos. E aí, Aí é boa um noite. prazer. Para mim é um prazer imenso aí estar com você aqui nessa live. Eu estava verificando aqui os comentários, né? Que você colocou aqui. E eu quero dizer assim para você que eu também sinto um pouco da sua dor. Eu já avisei para todos que eu sou um ancião Pimo e é difícil suportar ver a farsa, né, que acontece do corpo governante. O que está acontecendo, a realidade dos fatos hoje, a realidade mesmo, para muitos que já estão por dentro dos assuntos, por detrás dos bastidores, tudo que você falou aí sobre as designações em salões de assembleia, favoritismo, aquela coisa toda, é tudo verdade mesmo. Isso eu já vi várias vezes, favoritismo de privilégios e tudo. E quando eu percebi que muitos anciãos, eles estão trabalhando que nem vamos dizer assim, um bonequinho de chumbo, né? Para ganhar privilégio em congresso e assembleia, eu fiquei assim impressionado, o meu despertar começou a partir dali, né, de ver o protocolo, aquela coisa muito sistematizada, entendeu? Agora, Alexandre, falar um negócio com toda sinceridade para você. O broadcasting, para muitos que já sabem, que estão por dentro do potencial econômico que a organização tem, que sabem quanto dinheiro eles arrecadam mensalmente de todas as congregações, é quase que insuportável, porque eles lá usufruem do bom e do melhor. Isso aí é evidente. Eles têm tudo disponível, plano de saúde, se for preciso ir para um hospital das celebridades, eles são levados. Eles possuem a melhor alimentação possível. Eles são vistos quando vão dar discurso em algum congresso, assembleia da região lá, eles são vistos como celebridades. Mas o que mais dói, assim, no íntimo de quem é Pimo e que não pode sair, é porque todos os TJs do mundo inteiro, isso eu digo sem dúvida nenhuma, todos os TJs do mundo inteiro sustentam eles. Todos os donativos que são feitos nas congregações, que vai para a obra mundial, as resoluções e as doações e muitos outros, tudo vai para eles. E o que acontece? Eles não movem um dedo para ajudar os pobres humildes da organização. E esses irmãos mais humildes são os que mais trabalham na obra de pregação, né? Vão para o carrinho, muitas das vezes não querem fazer cursos profissionalizantes sequer para poder trabalhar como pioneiro, pegando sol e chuva. E outro detalhe, Alexandre, já tem muitos relatos, aqui não é só na região onde eu vivo, não. Eu não sei como é que sai no Rio de Janeiro, mas em muitos lugares do Brasil, os carrinhos não estão mais sendo colocados em estações de ônibus ou em plataformas, vias públicas perigosas, porque já tem vários relatos de irmãos testemunhos de Jeová sendo atacados por diversas pessoas, vândalos, drogados, pessoas que não gostam dos TJs. E, infelizmente, o corpo governante colocou o pobre dos irmãos no perigo, nessas situações aí, várias situações de perigo, mas quanto eles não fazem isso. Os membros do corpo governante, eles têm regalias e eles não vão para frente de batalha, eles não são humildes ao ponto de estar lá, né? Também como eles colocam os irmãos. O outro detalhe também, em relação à questão da covardia, o Geoffrey Jackson negou, né? Porque o juiz perguntou: vocês se consideram o único canal entre Deus e os homens? Ele negou. O fato dele negar ali, ele simplesmente estava desprezando os irmãos mártires da Rússia, por exemplo, né, que foram presos e outros mortos, né? Porque eles não negaram, né? Eles foram presos e disseram: você serve o seu Deus, você vai mesmo? Sim, eu vou ser fiel a ele até o fim. Enquanto os membros do corpo governante, eles não estão dando exemplo. Então, o ponto em questão aí, que nós estamos observando agora, nesses broadcasts que chegam, é que eles estão tentando arranjar desculpas para essas novas mudanças, né? Dizendo que tem que aceitar a correção de Jeová, quando na realidade, viu, Alexandre, eles deveriam pedir desculpas, eles deveriam pedir perdão de todos pelos graves erros que eles cometeram e que ainda estão cometendo. Quais são os graves erros que estão cometendo hoje?
eles estão usando o dinheiro da organização para usufruto próprio, eles não estão ajudando os membros mais humildes, principalmente os da África, colocam os missionários, os pioneiros especiais e pioneiros regulares em situações de perigo, e eles não dão exemplo de poder, eles se escondem, né, das autoridades. Então, o fato é que realmente a ficha já caiu para muita gente. Verdade. E é interessante esse detalhe, o Mr. M, aproveitando a oportunidade de você estar aqui, te fazer um convite, né? Eu coloquei aí no meu canal, lá já agendei para frente, mas eu vou antecipar, claro, dependendo da circunstância. Pode ser que eu antecipe ou fique mais para frente. Eu já agendei aí no meu canal algumas lives a respeito de alguns temas que têm me levado a algumas pesquisas recentes. Não sei se você chegou a ver lá, na parte ao vivo. Sim, eu vi. Viu? Eu botei, por exemplo, assim, Sim, qual foi o objetivo do dilúvio? Né? Qual foi o objetivo do dilúvio? Qual foi o objetivo da destruição de Sodoma e Gomorra? Caim, no caso, onde ele arrumou a esposa e como é que ele construiu uma cidade, né? Aquela coisa toda está em Gênesis. Outra, por que Deus demora tanto? Por que tanto tempo? Eu já trouxe alguma coisa parecida, mas sobre esse tópico, que eu perguntei assim, onde está Deus? Mas talvez assim a questão de por que tanto tempo e, de repente, entrar em umas áreas mais sensíveis, eu acho. Eu acredito que sejam reflexões. Eu acredito que sejam reflexões importantes, porque eu recebi essas perguntas quando eu era irmão Testemunho de Jeová na época. Eu sempre, né, soube como responder ou tentar engambelar de alguma forma o estudante. Eu acho que, sem querer me gabar aqui, mas eu acho que eu tinha uma habilidade de conseguir, pelo menos assim, deixar a pessoa entorpecida ali com a explicação, mas sem solucionar o caso, talvez. Porque, para mim, ele não era solucionado. Ele estava engambelado, ele estava anestesiado. E ainda está. Só que chega um momento que, na tua cabeça, alguns assuntos ficam assim, como um tumor, né? Fica explodindo e chega um momento que tu não aguenta de dor, de tanto que aquilo ali atordoa a tua cabeça. Então... Exatamente. Eu queria até elogiar você por essa iniciativa, até porque também nós precisamos separar. Eu estou fazendo isso, inclusive eu sou um defensor da minha fé, né? Assim como cada um é defensor daquilo que pensa. Nós precisamos separar a vergonha do que nós vimos dentro da religião que nós estivemos ou estamos, no caso, por exemplo, da Organização das Testemunhas de Jeová, a vergonha que se encontra lá, mas é diferente da nossa fé em Deus, não é isso? Você não concorda que nós precisamos separar isso da nossa fé em Deus? Infelizmente, eu tenho acompanhado todos os canais ativistas e muitos comentários, tenho visto, eu estou pesquisando já tem mais ou menos aí quase um ano, observando aí os acontecimentos. E só agora que eu estou me manifestando. Vou já falar com esse rapaz. Brincadeira. Vou já falar com ele, Deixa eu só finalizar aqui o meu raciocínio. Tá. O que eu percebi é três coisas que vem acontecendo no mundo, né? O público anti-religião aumentou muito, o público anti-religião por insatisfação à religião, é isso? O público que resolveram buscar outras fontes fora da Bíblia, né? Como, por exemplo, o nosso querido apóstolo Antônio, que é agnóstico, né? Inclusive, nós tivemos agora recente um debate, o último debate, inclusive eu queria até saber como é que está a saúde dele, que ele sofreu muito. E nós tivemos agora, gente, vocês que estão ouvindo aí, assistam o segundo debate que tivemos, tá? No canal do Apóstolo Antônio, tá bom? E o mais importante nessa iniciativa de dialogar, o debate foi respeitoso, tá, gente? Não teve nada de ofensa, foi um negócio bem debatido, argumentos fortes, né? Argumentos de dois cavalheiros que têm opiniões separadas, diferentes, mas que, com muita educação, nós expusemos aí as nossas verdades, certo? E essa iniciativa de tratar de assuntos que envolvem
a nossa questão espiritual. Aliás, todos nós estamos na busca de respostas, não é verdade? Estamos na busca de saber o nosso futuro. Então, nada mais, nada menos do que falar sobre os assuntos da Bíblia e os assuntos espirituais. Pode até envolver outras fontes aí, para tentar fazer a comparação, não é isso? Não é verdade? Então, Alexandre, eu parabenizo você por essa iniciativa. Eu tenho certeza que vai ser bastante produtiva, porque, assim, eu defendo sempre a Jeová. A minha fé em Jeová é inabalável. Eu posso até deixar de ser TJ, mas eu jamais deixarei de servir a Jeová. E vou defendê-lo com as facas nos dentes, sempre, entendeu? E aí, o que acontece? Eu tenho firmeza no que eu falo, no que eu penso, lógico, e eu estou aqui disponível para conversar com quem vier aí, qualquer pessoa, não tem problema, desde que nós conversemos de uma maneira, vamos dizer assim, uma maneira categórica, né? Uma maneira respeitosa, e aí quem vai ganhar serão os ouvintes, né? Os ouvintes que vão entender exatamente as colocações feitas por cada um de nós. Maravilha. Fala, querido Tony. Olá, Alexandre. Boa noite a todos aí. Boa noite, Mr. M. E primeira coisa aqui que eu quero fazer é repreender o Mr. M, porque ele foi no meu canal e falou que a história das irmãs que tomam remédios tarja preta é fantasiosa. Então, isso aí só não acontece na organização do Mr. M, lá, na congregação dele. Porque no Brasil todo, o que mais se observa é irmãs caindo em remédios para poder aguentar essa vida de sofrimento, essa vida de desgosto. Tony, isso é outro assunto. Se você quiser, a gente faz outro debate, não tem problema, filho. Não tem. Isso aí não tem problema não, filho. Isso aí é fato. Acho que só não acontece na tua congregação. As irmãs que não tomam remédio, só na tua congregação, então. Deve ser... Tony, só para fazer uma observação. Quando você falou as irmãs, eu, assim, me senti um pouco incomodado com o termo feminino, né? Porque não são só irmãs, não. Eu conheço muitos. Irmãs e irmãos, não são poucos, hein? Olha, eu servi com o Marcelo quase 20 anos. E são muitos. Tem mais irmãs. Porque a maioria... Lembra do Salmo 68? Eu falo irmãs porque foi o que eu mais vi. Tem Salmo 68:11, né? Que é as irmãs, as mulheres são um exército. Tem até um cântico. E são mais irmãs do que irmãos. Então, proporcionalmente, vai ter mais mulheres do que homens. Mas são muitos homens, anciãos, inclusive. Muitos anciãos. Eu conheço vários, não são poucos, irmãos e irmãs. E no período que eu servi como ancião, eu até, na época, eu perguntei para uma irmã se ela fazia a consulta para um psicanalista, terapeuta e tal, na época. Ela disse que não, o Jeová é meu psicólogo. E ela estava alucinando, tendo visões, tendo, assim, contatos imediatos de terceiro grau, coisas desse gênero. Uma coisa absurda. E eu e o meu companheiro Liberato, que a gente sempre marcava visita com o pastor, a gente está perto, né? A maioria das vezes a gente ia junto, porque nós éramos dos grupos da mesma saída e os irmãos do nosso grupo eram próximos. Mas muitas vezes a gente marcava também porque a gente estava mais perto, a gente ia lá, depois a gente ia tomar um gelo, shopping, alguma coisa, e era mais fácil. E eram muitas... não sei se o Mr. M quis dizer exatamente isso, eu não via esse detalhe aí da live, eu não assisti, não. Eu assisti a live... Foi exatamente isso, foi exatamente isso que eu quis colocar. O Tony fez agora há pouco um vídeo que mostrou o relato de uma irmã nossa que alegou ter visto demônios no telhado do Salão do Reino, e era muito. Essa é uma experiência lá do Osmanito antiga, isso é antigo. Exatamente. Aí depois que ela saiu, ela recebeu a revelação dos... Exatamente. Então tá tudo bem, Tony. A gente respeita o relato da irmã, e aliás, eu quero dizer aqui que eu não tenho nada contra a nossa irmã, gente. Sério mesmo. Rapidinho, só um detalhe. Eu tenho relatos que eu ouvi, eu já até contei aqui, de irmãs que dizem ser ungidas, diziam, né? Até irmãs já morreram, já idosas. Exatamente. Já morreram, gente. Que diziam que em casa receberam o Espírito Santo e começaram a ver nuvens e flutuar do salão, saíram do salão não, dentro de casa. Flutuar e descobriu que era ungida. Não foi um só caso, não. Eu tenho muito... rapaz, eu tenho relatos aqui de irmão indo
queimar a cadeira de Exu Caveira, que não queimava, que subia e que a Bíblia flutuava. Essa Tem da um Bíblia monte- que flutua, É. essa rolou. Não é muito, não é pouco, não, Exatamente. Mr. Lembra. São muitos relatos. Pois é, Tony, Tony, o Alexandre ele já foi ancião, ele já viu muitos casos. Eu também sou ancião, eu sei como é, já vi casos também semelhantes. E muitas das vezes eu não estou dizendo que foi o caso dela, tá, gente? Por favor, eu não quero que a irmã fique magoada comigo. Pode acontecer de a pessoa estar sofrendo de um problema psíquico e que naquele tempo, naquele momento, ela não estava tratando. E de anos à frente, dias à frente, a pessoa percebe-se que precisava se tratar. É lógico, aí eu coloquei no comentário assim, ó, Tony, você lembra, né? Eu coloquei assim, ó, faz uma entrevista com um ex-bruxo, porque eu também já vi vídeos de ex-bruxo na internet. Tem muito aí, bicho, pelo YouTube aí. Eu quero trazer, mas não O é fácil. relato, o relato deles mostra que esses espíritos, eles não é assim, não é assim que eles se manifestam dessa forma, não. Não. Existem então vários. A realidade. Estude sobre a Goetia Patchwork. Estude sobre a Depende Goetia da Patchwork. vertente. Depende Pois da é, o vertente. ponto é o seguinte. Pois é, presta bem atenção. Você acessa o demônio sem ritual. É por através de pensamento e tal. Tá, pera lá. Tá, isso aí já é outro tema, eu também estou por dentro disso, depois a gente fala sobre isso, mas a realidade que os... Mr. M, você acredita em demônios? Você acredita em demônios? Com certeza, lógico. Então, se você não acreditar em demônio, vai acreditar em Deus. Então pronto. Então é verdade. Beleza. Então, assim, com todo o respeito que eu falo aqui, eu não quero machucar ninguém, mas nem tudo se pode se acreditar, até que a pessoa comprove realmente que aquilo foi um fato. Tem que ter provas. Como é que a pessoa vai comprovar que viu o demônio, Mr. M? Isso aí. Esse é um assunto que dá para ser discutido. Dá para ser discutido, mas aqui não vai dar tempo. Né? Aqui nós não teremos tempo para falar sobre isso. Vai ter a experiência do apóstolo Paulo ter dito que viu Jesus na estrada de Damasco. Vai ser a experiência do Russell dizer que ele é ungido. Ou dos membros lá do corpo governante dizer que também são. Pois é, olha só, a irmã foi entrevistada, mas pois é, ouviram-se os familiares dela, procurou se comunicar com os familiares se ela tem algum tratamento médico, psiquiátrico. Ouviu-se os familiares. Você está julgando a mulher que tem... Não é assim. Não, ninguém está julgando. Eu estou te explicando o seguinte. Ela pode ter tido a experiência dela e você está levando para problema psiquiátrico. Então a espiritualidade é uma loucura para você. Então nós temos o direito de acreditar ou não, entendeu, Tony? Esse que é o ponto. Nós temos o direito de acreditar ou não. Aí, se você acredita em demônio, você vai tirar suas conclusões, se pode ser verdade ou não. Aí, se você não acredita em demônio, você é ateu, essa história não vai valer de nada para você. Mas para nós aqui, que acreditamos no mundo espiritual, acreditamos em demônio, acreditamos no demiurgo, acreditamos em Satanás, para nós vai ter um sentido nesse quebra-cabeça, isso que eu quero deixar claro. Sim, positivo. Positivo. Mas, Tony... Mr. M e o Tony, eu acho que é importante, eu vou até botar essa capa aí também. Esse vai ser outro tema, que eu tô querendo montar. Sabe qual é? Samuel sendo contatado pela aquela médium espírita de Endor. Aquela médium espírita de Endor que o próprio rei Saul expulsou, né? Segundo o mandamento de Samuel, ele expulsou todos os médios espíritas que estavam lá em Deuteronômio, capítulo 10, se não me engano, que fala assim, não deve ter contato com nem falar com os mortos. Por que Deus proibiu uma coisa que era impossível falar com os mortos? Exato. Aí, chega lá em Samuel, o relato bíblico fala que Samuel levantou e falou. E aí, Saul perguntou sobre a guerra. Aí, blá, blá, blá. Na tradução do Novo Mundo, coloca entre aspas, Samuel entre aspas. Não tem aspas no antigo, no aramaico, no grego. Não tinha, né? Nem tinha vogal, né? No hebraico antigo. Mas eles botaram aspas. Samuel entre aspas. Foi subentendido que o Samuel ali não era o Samuel, era um espírito impuro, um demônio, se passando por Samuel. Mas isso é um entendimento. Eu quero trazer essa discussão sobre a vida após a morte, porque eu acho que é um assunto interessante, na minha opinião, que eu estou pesquisando recentemente, eu estou pesquisando mais ainda, que eu já estava pesquisando há 30 e poucos anos, sobre os orixás e o candomblé. Ketu, como é que é? O Inquice, e do lado do Congo, da Nigéria, etc.
para chegar nas matrizes africanas aqui do Brasil, da época da escravatura. Eu quero pegar lá da origem dos orixás e da questão da ancestralidade, que é uma raiz muito forte na Umbanda. A Umbanda trata da ancestralidade mais do que dos orixás. E eu quero pegar esse detalhe aí, por quê? Rapidinho, só um detalhe. No livro de Gênesis, fala de quando Benjamim nasceu, Raquel, a mãe, o espírito saiu dela. Aí fala lá o relato. O espírito saiu dela. Aí tem um relato lá em Eclesiastes que fala assim, o espírito sai e volta ao Deus que o deu. Tem a interpretação da Torre de Vigia, eu conheço muito bem qual é. Mas eu quero ver o detalhe dentro da tradição religiosa, porque a maioria das matrizes religiosas tem um berço principal de onde elas todas se manifestam. E todas elas falam da mesma coisa, como o dilúvio, que não está só na Bíblia. Tem outros relatos mais antigos que a Bíblia, como a Epopeia de Gilgamesh e outros, que são mais antigos que a Bíblia, que falam do dilúvio, que está na Bíblia. E tem outros que falam de vida após morte, da morte dos guardiões, daqueles que vieram, dos Anunnakis, etc. e tal, lá do Sumério. Eu quero ver esse detalhe. Aí eu queria trazer a questão da vida após morte para ter uma discussão mais saudável. Mas fala aí. Rapidinho. Vou deixar um negócio bem claro aqui para vocês. Quando eu discuto assunto religioso, alguma doutrina, alguma coisa da Bíblia, eu não sigo a linha do JW. Alguns pontos JW é importante considerar, mas eu não sigo isso. Inclusive, no último debate que eu tive com o Tony, eu usei grego e hebraico, eu usei o hebraico. Eu uso outras Bíblias, outras versões, não tem nada de JW aqui, não. Outro detalhe, Tony, que eu quero falar para você. Você mencionou aí sobre a parte do ocultismo, que o pensamento gnóstico tem as suas doutrinas, que envolve também essa parte aí do ocultismo e tudo, o conhecimento oculto, né, como disse, mas você não é adepto a nenhuma entidade que envolve o ocultismo. Você não tem, assim, uma denominação própria. Mas você quer me iniciar isso? Não, mas nos seus vídeos você comenta detalhes de rituais, até mesmo de entidades, de deuses poderosos. Agora, tipo assim... Vamos fazer assim, então, Mr. M. Lógico. Começar a discutir aqui. Qual o problema eu falar, Mr. M? Tá nos livros. Tá tudo aqui tudo eu tenho amigos de várias religiões hoje. Eu tenho amigos da Umbanda, da Quimbanda, tenho amigos luciferianos, tenho amigos que são sacerdotes de outras denominações, eu converso com eles, troco ideia, porque quando eu era testemunha de Jeová, eu não podia fazer isso. Hoje eu posso. Então, não fique com medo, né? Não fique preocupado com isso. Eu não sou iniciado em nenhum lugar, e o dia que eu for... Esse é um detalhe importante, bom você falar. Nós vamos, Mr. M, vamos manter calma. Olha só, vamos marcar. Vamos ver agendar aí essa live aí. Vou convidar vocês para... Vai ter pouco tempo, a gente vai ter que tentar falar rápido e direto ao ponto. Tô contigo. Eu vou me preparar para o tema. Eu já vou me preparar para o tema. O tema você já colocou lá? Qual tema você já colocou lá? Pode ter um desses aí, qualquer. De repente eu jogo o Samuel na frente. Não, você já colocou na live, você já colocou o tema, que é porque Deus está demorando muito, né? Pode ser que eu traga antes. Eu vou ver se eu trago antes. Eu vou antecipar. Mas aí você vai entrar aqui, pode entrar e falar. Beleza? Eu vou encerrar aqui essa live aqui, porque nós já estamos no tempo já estourando aqui. Um abraço, obrigado pela atenção. Valeu, um abraço a todos aí, abração. Alexandre, só para finalizar, escuta, rapidão. Dia 20, no próximo dia 20, haverá um confronto entre Mr. M e qual é o nome do rapaz, hein, Tony? Que vai ser no teu canal? O nome do oponente? Você não sabe o nome do oponente, pô? É o ateu, né? Fala aí, mano. Você participe aí, fale o nome lá, apresente meu oponente, por favor. Vai conhecer teu oponente, dá tempo ainda. Se prepara. Isso aí. No dia 20, avisa a galera e todo mundo que no dia 20 haverá eu também quero desafiar um ateu confronto. Qualquer. Valeu. Eu quero desafiar um ateu qualquer. Valeu, Alexandre. Valeu. Um abraço a todos. Um abraço. Valeu, um abraço. Valeu, gente. Quero agradecer a vocês aí. Tivemos aqui a participação do nosso querido Tony, o nosso querido Mr. M. É sempre um prazer ter queridas pessoas, né, com respeito, com todo o amor, com todo o carinho. Cada um tem o direito de acreditar no que quiser. E aqui o canal é para pensar.
É para você pensar, para você raciocinar, para você analisar. Se você não concorda, se você discorda, coloca nos comentários que eu vou analisar aí os comentários de vocês. Obrigado, querida Dini. Aline aí, né? Nossa moderadora. José, como é que é? Josenildo, tal. Cristiano. E todo mundo que comentou aí um pouco antes, tá? Forte abraço aí para todos. Estamos encerrando aqui a nossa live. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.